Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, olha, ela mexe com a nossa cabeça. Ela desafia o que a gente acha que entende sobre palavras, imagens e até sobre a própria realidade. Não é um livro para só ler ou olhar, não. É para ser vivenciado. E essa frase aqui, ela já entrega a missão da coisa toda. A ideia não é simplesmente juntar um texto com uma foto, é ir muito além. É explorar um jeito completamente novo de criar significado. O tom já começa assim, sabe? Com uma investigação filosófica bem profunda. Então, para a gente sacar o propósito dessa obra, primeiro a gente precisa dar uma olhada no formato dela, que é bem único. É aqui que a nossa exploração começa de verdade. E esse é o conceito central. Pensa assim, não é um livro com ilustrações, é uma criação unificada. Aqui, a palavra e a imagem não conseguem existir uma sem a outra. Juntas, elas se transformam numa terceira coisa, algo totalmente novo. A estrutura do livro mostra isso claramente. É uma divisão perfeita, meio a meio, entre texto e imagem. De um lado, palavras que podem ser filosóficas, poéticas. Do outro, imagens de todos os tipos. Fotografias, pinturas, desenhos. É um equilíbrio super deliberado. E tem mais uma camada aí. O texto é bilíngue. Essa mistura de idiomas, junto com essa combinação de imagens, cria uma sensação de mistério, de profundidade. Quase nos obriga a parar, a respirar e a absorver de verdade o que está sendo apresentado. Com essa estrutura em mente, a obra nos guia numa jornada de criação. E toda jornada dessas começa com a pergunta mais fundamental de todas, né? Aquela que assombra a filosofia e a ciência desde o comecinho. Essa citação do Virgílio prepara o cenário de um jeito perfeito. A busca pela origem não é só um exercício da cabeça, é uma busca por felicidade, por uma compreensão mais funda do nosso lugar no universo. E aí, a obra começa a nos provocar com uma série de perguntas. A primeira já faz uma distinção crucial. A gente busca um simples ponto de partida, as causas, ou uma origem mais verdadeira, mais profunda. A partir daí, a investigação só aumenta, desafiando a própria definição do que forma o nosso mundo. Afinal, o que são exatamente essas coisas que a gente quer tanto saber a origem? É o mundo? É o ser? É o todo? E essa sequência de perguntas chega no seu auge aqui. Para a gente encontrar a verdade, será que precisamos ir além dos simples começos para, enfim, alcançar a verdadeira origem? E aqui está o pulo do gato. A obra não está querendo entregar uma resposta. O mais interessante no problema da origem é que ele nos força a mudar nosso jeito de pensar. A gente sai do campo do saber e entra de cabeça no campo do refletir. A jornada agora muda de rumo. A gente sai da ideia abstrata de origem e vai para um conceito mais palpável, mas que é igualmente misterioso: o espaço. Como é que a gente dá sentido para aquilo que parece ser só um vazio? Bachelard nos dá uma pista muito poética. O espaço não é um lugar vazio. Ele guarda o tempo, a memória, o significado. É como se a história se fossilizasse ali e ficasse visível para a gente. Em contraste, o Jorge Perec já vê o espaço não como um cenário passivo, mas como um desafio ativo. O espaço não é algo que a gente recebe de mão beijada. Ele precisa ser definido, marcado, conquistado pela nossa percepção para poder ganhar algum sentido. E o que é muito interessante aqui é como a definição de pensar de Platão espelha essa ideia de conquista. Pensar é um diálogo interno, uma forma de demarcar e conquistar ideias abstratas, assim como a gente conquista o espaço físico. É um processo dinâmico, questiona, responde, afirma e nega. Isso tudo nos leva do cósmico, do espacial, direto para o pessoal, para o íntimo. A questão agora se volta para dentro. Como é que a mente humana percebe e, mais, como ela constrói a realidade? O famoso experimento mental do Descartes mostra essa dúvida profunda sobre a confiança que a gente tem nos nossos sentidos. A gente vê formas, mas julga que são pessoas. A realidade, então, é uma construção do nosso julgamento, não é só uma recepção passiva de informações. A obra, então, nos lança essa pergunta bem direta, transformando a filosofia numa experiência pessoal. O que realmente acontece quando a gente diz que está vendo alguma coisa? E aqui a gente explora um paralelo fascinante. Tanto os sonhos quanto as fotografias criam ilusões que embaralham a linha entre o que é real e o que é representado. A ilusão de um sonho é total enquanto a gente dorme. A de uma foto é quase total e nos faz questionar a natureza da realidade que ela diz ter capturado.
E para reforçar essa dúvida existencial, voltamos a Descartes. É aquela ideia meio perturbadora de que a nossa noção de realidade talvez seja muito mais frágil do que a gente pensa, de que talvez não exista um teste definitivo para saber se estamos acordados ou sonhando. E no final, toda essa exploração não nos leva a uma conclusão fechada, mas sim a uma revelação poderosa sobre a arte e a investigação. O verdadeiro valor está na pergunta e não na resposta. Essa é a bela questão final que a obra nos deixa, o verdadeiro clímax dessa jornada intelectual. A função da arte não é explicar o mundo, mas sim nos oferecer novas e infinitas maneiras de questioná-lo. E a gente termina com o último pensamento que fica ecoando. A obra sugere que o verdadeiro sujeito não está no objeto observado, mas na pessoa que vê, que lê, que pensa. Nós nos tornamos parte ativa na criação de significado. E aí a pergunta final é: quem está realmente em foco?